Olá, mulherada bonita, Márcia. Hoje, 8 de março, é dia de nós celebrarmos o privilégio de sermos mulheres. Mas eu trouxe uma palavra para ti nesse dia para celebrar a tua vida, mas eu espero que essa palavra te traga clareza, destino e te traga encorajamento para que tu possa prosseguir, vivendo todos os dias da tua vida, celebrando o privilégio de ser mulher. Nós sabemos que desde o Jardim do Éden, nós mulheres temos sofrido, sendo oprimidas, num inconsciente onde há ali pairando sobre a mulher um perigo, como se a mulher representasse um perigo, como se a mulher fosse a culpada da expulsão do Éden, da queda do homem, do nosso afastamento de Deus. O homem lutou contra a mulher durante séculos e ultimamente a mulher tem lutado contra o homem. Mas, na verdade, a nossa luta não é contra o homem. A nossa luta é contra a nossa carne, é contra a carnalidade. Assim como a luta do homem nunca deveria ter sido contra a mulher, porque, na verdade, nós somos uma equipe, somos parceiros, e é na união dos gêneros que a vontade de Deus, o propósito original de Deus para o reino, para a terra, ela pode ser realmente vivida na sua plenitude. Né? É a hora de nós, mulheres e homens, nós nos voltarmos e vivermos esse propósito original. A ordem de Deus para nós, que era dominar, multiplicar e governar a terra. Foi ele que nos abençoou para isso, foi ele que nos ordenou fazer isso. Mas, na verdade, ele não ordenou o homem separadamente ou a mulher separadamente. Ele chamou os dois, porque ele fez homem e mulher dentro dele. E quando os dois vieram à existência, então, ele os abençoou e ordenou que assim fizesse. E essa luta desde o Éden, do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, não nos tem permitido viver na plenitude esse propósito. Muito se faz e muito se perde. Muitas feridas foram causadas no meio desse caminho, muita dor nós podemos sentir até hoje, durante séculos, até pelo comportamento da mulher hoje. Nós sabemos que toda pessoa que tem um comportamento irado, um comportamento rebelde, um comportamento agressivo, na verdade, ela só está liberando a dor, só está expressando a dor. Se homens e mulheres se posicionarem lado a lado, então a expansão do reino vai acontecer. A expansão do reino não aconteceu e a igreja não consegue viver seu grande avivamento e não consegue realmente impactar o mundo porque não entendeu ainda que é preciso que os dois se posicionem lado a lado. Então, a plenitude vai se manifestar. Homens e mulheres, lado a lado, refletem a imagem de Deus e podem exercer autoridade, domínio e governo sobre a criação. Quem esteve sempre por trás dessa luta foi Satanás. É contra ele a nossa guerra. As trevas, elas estão por trás dessa questão de gênero. Satanás não aceita a ideia da restauração do Éden. E a restauração do Éden, ela requer a restauração do homem e da mulher lado a lado, exercendo governo, exercendo domínio e multiplicando. A questão do gênero é uma via de mão dupla, gurias. Ambos possuem pecados graves. Homens contra mulheres e mulheres contra os homens. Então, é preciso tratar essa ferida, é preciso tratar esse problema, é preciso restaurar esta verdade. E esta restauração que precisamos viver, para que a igreja possa voltar a causar o impacto que causou no primeiro século, cumprindo a ordem que Deus nos deu. Gálatas 3:28 diz que não existem homem ou mulher, grego ou judeu, escravo ou senhor, todos somos um em Deus. Quanto mais nós estudarmos e quanto mais nós aplicarmos ao nosso olhar nas culturas antigas e tudo que foi feito contra a mulher, nós vamos nos apaixonar ainda mais por Jesus. Jesus, ele amava mulheres. Jesus, ele estabeleceu precedentes ao tratar mulheres com respeito, com dignidade, colocar mulheres na sua equipe, dizer que as mulheres tinham direito a estudar, a aprender. Foi muito desconfortável o que ele fez, tanto para a sua equipe de homens na época, quanto para a sociedade ao seu redor. Porque até os reformadores da igreja, há 500 e poucos anos atrás, eles diziam que não existia nada mais feio para uma mulher que procurar sabedoria. Não existia vestido mais feio para uma mulher colocar do que
procurar sabedoria. Enquanto Jesus, há 2000 anos atrás, colocava mulheres sentadas aos seus pés, viajando com ele ensinando elas, curando elas, restaurando elas para o propósito original de Deus. Então, se alguma coisa na Escritura não é clara, se alguma passagem não é clara, foca em Jesus, vê como ele tratou a questão, vê como ele tratou a questão de gênero, como ele tratou a mulher, como ele tratou o idoso, como ele tratou a criança, como ele tratou o homem. Quando Jesus ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar a humanidade das suas próprias escolhas. Então, ele também devolveu para a mulher o seu lugar e a sua função. Desde o momento da concepção de Jesus, homens e mulheres estavam juntos e foram instruídos por Deus. O anjo enviado por Deus foi falar com Zacarias e com a sua esposa. Aliás, não foi falar com a sua esposa, mas ela teve a revelação do Espírito Santo de Deus sobre quem ela carregava no ventre e sobre quem Maria carregava no ventre. Também o anjo foi ter com Maria e com José. Quando Jesus foi apresentado no templo, os dois líderes, representantes dos dois gêneros, estavam lá profetizando, Simeão e Ana. O reconhecimento de que Jesus era o Messias foi anunciado nessa igualdade, nesse respeito entre os gêneros. Jesus também incluiu mulheres no seu ministério, e debaixo da direção de uma mulher, ele iniciou seu propósito. A mulher que ele amava, que ele respeitava, a sua própria mãe Maria. Foi um vinho novo naquele casamento que ele trouxe, no qual homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem livre e nem escravo, todos com acesso ao reino e todos voltando para o propósito original. Outro golpe no preconceito contra as mulheres foi a conversa de Jesus com a samaritana. Ali foi a primeira vez que Jesus faz um longo discurso teológico e se revela como Messias. Ali ele quebrou preconceito de classe social, preconceito de raça, preconceito de gênero. A samaritana foi a escolhida por Jesus. Uma mulher de uma classe social baixa, de uma raça que os judeus não respeitavam, que os homens desprezavam, até a sua situação na sociedade, por ter casado várias vezes, por ter sido considerada uma pecadora, mas Jesus não olhou para nada disso, ele olhou para restaurar a dignidade de uma mulher, e restaurou a dignidade dela, e fez dela uma evangelista. Ela anunciou as boas novas em Samaria, e converteu muita gente aos caminhos do Senhor. Quando Maria, a irmã de Marta, ela senta aos pés de Jesus, ele também confirma que as mulheres, elas são suas discípulas, têm o direito de aprenderem, foram chamadas para aprenderem, o que foi um escândalo para a época, né? As mulheres foram as últimas a permanecer diante da cruz, as primeiras a chegarem ao túmulo, e foi uma mulher que Jesus escolheu para testemunhar da sua ressurreição. Inclusive, eu gostaria de te convidar para ler um texto que eu coloquei na minha página do Instagram, falando sobre Eva, Maria e Maria Madalena. Foi uma mulher a quem ele anunciou primeiramente a ressurreição e a quem ele enviou para enviar a ressurreição, a maior notícia, a notícia de maior importância, de maior impacto do mundo. Os evangelhos, eles terminam com essa linda história de Jesus se revelando uma mulher e enviando uma mulher, Maria Madalena, né? A mulher que foi ao sepulcro, a mulher que entrou no jardim, a mulher que teve acesso novamente à árvore da vida, a mulher que foi enviada para dizer aos homens que ele vive. Jesus, ele sempre respeitou as mulheres. E na igreja do primeiro século, as mulheres também eram usadas, estavam sendo restauradas a sua função de serem governadoras, de exercerem domínio sobre as coisas, de poderem estar ali causando impacto e transformação na vida das pessoas. E nós temos várias mulheres no Novo Testamento que fizeram isso. Febe, Eunice, Priscila, inclusive Lídia, né, que quebrou muitos paradigmas com Paulo, porque quando Paulo foi ter com Lídia, ela insistiu em conhecer a verdade com Paulo, insistiu que Paulo fosse para sua casa, até que Paulo cedeu e iniciou a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia. Nós vemos também Priscila, quem Paulo amava, inclusive chamava de Prisca, né? Nós vemos Priscila e seu marido numa bela paridade, num belo trabalho de equipe, fundando igrejas, e também ensinando homens. Nós vemos Priscila ensinando Apolo, né? Nós temos em Atos 18, 26,
Priscila e Áquila, que ouviram e viram Apolo, e daí o chamaram para o ensinar, né? Convidaram ele para ir para a casa deles e fizeram uma bela apresentação do evangelho, a qual Apolo já estava tendo acesso, mas faltava organizar algumas coisas, e ali estava aquele casal, enviados por Paulo, ensinados por Paulo, para que eles pudessem ensinar. Tem uma linda imagem na catacumba de Priscila em Roma, que mostra ela no centro, assim, exercendo uma certa autoridade, pois ela está no centro, ela está pregando, ela está orando, e há homens ao seu redor, né, nos trazendo ao entendimento, ao ensino através da arte, de que sim, as mulheres, elas ensinavam na igreja do primeiro século, Paulo contou com elas. Então, qualquer coisa que tu não entenda que Paulo tenha dado como ensino para uma certa igreja, para uma certa casa, numa determinada região, provavelmente as pessoas tiraram um texto fora do contexto e fizeram uma grande teologia para oprimir as mulheres, para que essa equipe ficasse enfraquecida, para que a gente não vivesse a plenitude de todas as coisas. Deus criou homem e mulher. Deus formou essa equipe. E é essa equipe, quando se torna uma só carne, traz algo à existência que excede ao nosso entendimento. E eu creio que é um tempo de nós chamarmos à existência a restauração deste relacionamento. Homens e mulheres, é a equipe que Deus escolheu e que Deus abençoou e que Deus liberou sobre eles poder e autoridade para que eles pudessem expandir o reino de Deus na terra. Jesus teve mulheres na sua equipe, Jesus quebrou paradigmas, Jesus ensinou mulheres, Jesus usou mulheres, Paulo ensinou mulheres, Paulo usou mulheres. Então, qualquer texto delicado na Bíblia, provavelmente, nós tiramos ele fora do contexto e estamos falando de algo que nós não temos domínio. Então, o meu conselho porque eu uso isso para a minha vida, eu e meu marido, nós usamos isso para o nosso relacionamento, pegarmos os 4 evangelhos e vermos como Jesus tratava a questão, como Jesus, no seu pouco tempo que ele teve para restaurar tanta coisa, ele tratou de determinadas questões. E nós vemos que as mulheres, elas foram importantíssimas no ministério de Jesus, inclusive colocando as suas posses a dispor do reino, da expansão do reino de Deus, para facilitar a vida de Jesus na terra. Foram facilitadoras, colocando a sua riqueza, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, as suas orações, a sua fidelidade, o seu carinho, o seu cuidado a dispor de Jesus. Foram muitas as mulheres que impactaram a vida de Jesus. Foram muitas as mulheres a quem Jesus curou, restaurou, e entregou um novo destino, como nós vemos Maria Madalena. A minha oração hoje é que você não lute contra o homem, mas que você lute ao lado do homem pela expansão do reino. Sim, nos oprimiram, sim, nos feriram, sim, nos machucaram, sim, até